vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre o Gerson, porque o que acontece é o seguinte: ontem o Júlio trouxe a informação de que o Zenit havia feito uma proposta ao Flamengo de 28 milhões de euros para contratar o Gerson, o que daria algo na casa dos 170 milhões de reais. E aí o que aconteceu foi o seguinte: o Flamengo respondeu ao Zenit dizendo que só negociaria o Gerson a partir de 35 milhões de euros, o que daria algo na casa dos 210 milhões de reais. E os caras foram lá e colocaram uma proposta de 210 milhões de reais. Eu vou dizer uma coisa, agora chegou a hora do Flamengo dar o troco, tá? Oferecer 210, 35 milhões, vamos pedir 37. Quando eles chegarem em 37, a gente pede 39. Quando eles chegarem em 39, a gente pede 40. Depois enrola para mandar a documentação. Vamos fazer com eles igual eles fizeram todo esse tempo com a gente. Ah, Flazoeiro, mas isso não é profissional. O problema, eles também não foram profissional com a gente primeiro. O que acontece é que o Zenit está desesperado, tendo que contratar um meio-campo, porque no meio do ano o Wendel ele vem pro Rio de Janeiro para poder jogar no Botafogo. Ele vai jogar no Botafogo aqui no Rio de Janeiro e eles estão procurando uma peça de reposição. E querem quem? O Gerson. E o Flamengo, na minha concepção, não pode liberar, mas tem que ficar fazendo jogo duro com eles, tem que enrolar eles até o último dia da janela para quando chegar eles não conseguirem contratar o jogador que eles querem. Igual eles fizeram com a gente todo esse tempo. Essa é a minha opinião. O que acontece eu vou falar aqui, falei hoje de manhã, eu vou voltar a repetir. O Gerson hoje, ele é o capitão do Flamengo, praticamente titular na seleção brasileira, porque sempre que atua com a camisa amarela, ele joga muito bem também com a seleção, vive o melhor momento da carreira, é capitão, é titular absoluto, é importantíssimo, está se criando uma identificação de ídolo com a torcida do Flamengo. Eu acho muito difícil que o Gerson saia para ir para o Zenit. Acontece que o Zenit não disputa nenhuma competição internacional, só joga lá mesmo no país deles, não pode jogar fora, não disputa Eurocopa, não disputa Champions League, não disputa absolutamente nada. E por conta disso, foi que o Zenit fez uma proposta salarial muito alta, ofereceu 600 milhões 600 mil, euros mensais para o jogador. 6 vezes 7, 6 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 5, 35, 42, 4 milhões e 200 mil reais. Foi o que o Zenit ofereceu de salário para o Gerson. Eu não acredito que nem por esse dinheiro o Gerson vai sair. Paralelo a isso, corre hoje nos corredores do Flamengo uma ideia de renovar o contrato com o Gerson e dar ao jogador uma valorização salarial. O Gerson, ele tem contrato com o Flamengo até 2027 e a ideia do Flamengo é chamar o jogador, dar um aumento de salário para ele e dar para ele também mais um tempo de contrato. É a gente esperar para ver como é que vai ficar essa situação, é a gente aguardar, inclusive, para ver como que vai se comportar, o Gerson nos próximos dias, se o pai e o empresário dele vão fazer uma pressão para a negociação acontecer, ou se apenas, tem a proposta aqui, o Flamengo decide o que vai ser feito com o jogador. Vamos esperar. E segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Zenit aumentou o sarrafo. Da primeira proposta, recusada pelo Flamengo, de 25 milhões de euros, a proposta agora é de 35 milhões de euros, ou equivalente a 210 milhões de reais para ter o jogador. E pior, o Zenit teria também feito uma proposta salarial insana para Gerson, algo em torno de 600 mil reais mensais, 600 mil euros mensais. Isto mesmo, o que equivale a algo em torno aí de 3 milhões e meio de reais por mês. Muito mais do que atualmente, 4 vezes mais do que ele recebe atualmente no Flamengo. É lógico que o jogador vai balançar nesse sentido. Os caras estão jogando sujo. No entanto, o Flamengo segue na seguinte premissa: não pretende negociar o jogador. E eu também parto desse seguinte princípio. Lembrando que a multa rescisória do Gerson é de 80 milhões de euros, o jogador que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. E vou mais além, O Flamengo não tem que negociar com ninguém, nem por 25, nem por 35 milhões de euros. Quem quiser tirar o Gerson,
do Flamengo tem que pagar a multa. Muito menos o Zenit, pela postura que o clube russo teve com o Flamengo em janelas passadas na tentativa de contratação de jogadores do clube de São Petersburgo. O Flamengo não tem que negociar com o Zenit em nada, não tem que abrir negociação em nada. Os malucos simplesmente limparam a cara com o Flamengo, menosprezaram o Flamengo, né? Desrespeitaram a história e a grandeza do Flamengo. Então o Flamengo não tem que negociar com o Zenit. Ah, mas dinheiro não tem origem, o dinheiro não tem cara, não interessa, né? Até porque o Flamengo não tem que negociar o Gerson. O Gerson é importantíssimo para o Flamengo, o Gerson é líder do elenco, o Gerson é capitão, titular absoluto e, inclusive, também é titular na seleção brasileira. Está numa crescente, né? Está numa fase absurda, né? O Flamengo não tem que ceder, né? Eu, pelo menos, é o meu pensamento, né? Não tem que vender o Gerson, nem para o Zenit, muito menos para o Zenit e nem para clube nenhum. O Flamengo puder fazer de esforço para manter o jogador, tem que fazer. Se for o caso, oferece uma proposta salarial mais vantajosa. Realmente o Gerson está defasado com relação a outros jogadores do elenco, até pela importância que o Gerson tem hoje no Flamengo e no futebol brasileiro, mas não pode negociar o jogador. Vamos lá. Seguinte, olha só. Após os representantes do Gerson sinalizarem, né, que teve uma recusa do Flamengo, sinalizaram lá, segundo o Júlio Miguel Neto, né, ele trouxe a primeira informação dos 28 milhões de euros pelo Gerson. A gente entrevistou o pai do Gerson lá em Belém e ele falou que o filho acataria o que o Flamengo quisesse. Se for para ajudar o Flamengo, ele sairia, mas ele queria ficar, né? Mas a gente sabe como é que é o futebol. A chance do jogador aí fazer aí o seu último pé de meia, e a proposta que chegou não agradou o Flamengo e os representantes do Gerson levaram lá para o Zenit que a proposta de 28 milhões de euros, cerca de 167 milhões de reais, foi recusada. O clube russo aumentou, então, a oferta, segundo o Júlio, para 35 milhões de euros, cerca de 208 milhões de reais na cotação atual. O Zenit pretende oferecer ao meia um salário de 600 mil euros mensais, 3,5 milhões de reais. Rapaz, aí também, né, mesmo ficando fora ali do foco da seleção brasileira, receber 3,5 milhões de reais é brincadeira, né? 4 anos de contrato. Mais cedo aí a gente trouxe aqui nas páginas Paparazzo Rubro-Negro a informação que o Flamengo só aceitaria começar uma negociação caso os russos chegassem num valor de 35 milhões de euros, e o Flamengo ainda exige um aumento, podendo chegar a 40 milhões em metas. Isso aí o Flamengo é só para começar a conversar. E saída apenas após o Mundial de Clubes, o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então, o Júlio Miguel Neto trouxe que os 35 milhões de euros já chegaram. Tem uma outra situação também, que a gente trouxe mais cedo, que o Flamengo não quer parcelamento a perder de vista, que o Flamengo prefere receber pelo menos aí uns 60% à vista. É isso que dificulta. O Flamengo quer uma boa parte do valor à vista, né? O Flamengo não deseja aquela questão de vamos pagar em 4 anos. Não, o Flamengo quer receber uma boa parte agora e o restante o Flamengo quer receber num prazo curto. Então, o negócio aí está longe de um desfecho aí ainda positivo. O Flamengo vê o Gerson como inegociável, só uma proposta dessas aí muito, muito absurdas, que essa daí até né, 35 milhões de euros, mas se chegarem com mais metas, podendo chegar a 40, e ainda a questão dele só sair depois do Mundial, eu acho que o negócio pode até acontecer. Fora isso, o Flamengo não quer vender o Gerson, o Flamengo tem outras alternativas, inclusive até apesar de hoje o Wesley ser uma grande realidade, o maior lateral do Brasil, vai ser convocado, a gente entende que o Wesley também é um jogador considerado aí praticamente inegociável, mas chegando uma proposta gigantesca, que o Flamengo pode inclusive ganhar de 70 a 80 milhões de euros com a venda dos dois jogadores. Eu, sinceramente, tentaria segurar, tentaria fazer outros negócios, mas futebol é isso. O Jorginho tá vindo aí, a gente vai falar sobre isso agora, e tem o Alan sendo recuperado. Futebol é giro, não tem jeito. E o Flamengo também tá precisando fazer caixa, por isso também exige pagamento boa parte à vista. A gente sabe que o futebol é dessa forma. É uma pena, eu fico triste, cara, porque esse time do Flamengo, mantendo o Gerson e o Wesley, mantendo esse time aí, com a volta do Pedro, a volta do Vinha, rapaz, Cebolinha voando, Luiz Araújo voltou voando, Arrascaeta voltou voando, De La Cruz vai ter um grande ano. Esse time do Flamengo
É o melhor elenco da América. É pra ser campeão da América, cara. E a gente... Eu não queria perder jogador. Não queria perder jogador assim, sabia? Não queria. Então, galera, e o que eu soube, tá? Uma informação aqui agora exclusiva, é que gente ligada ao Gerson que tá oferecendo ele nos clubes da Europa. Então esse papo aí, que o Gerson tá fazendo isso, se o pai do Gerson fala tem esse discurso, né? Se for pro bem do Flamengo, ele sai. Tem gente ligada ao Gerson, o empresário do Gerson teria falado para pessoas próximas minhas que não tem nada, que não chegou nada pelo Gerson. Acontece que tem amigo meu que já chegou até a ver o documento em russo da proposta. Então a proposta chegou. Só que essa proposta está sendo buscada por fora do empresário do Gerson. Olha que loucura. O marido traído, o empresário do Gerson está sendo o marido traído. Eu sei que tem muita coisa acontecendo. Realmente tem movimentação, tem time interessado no Gerson, o Zenit está interessado no Gerson, fez proposta, é real, o Flamengo não quer, o Flamengo tenta segurar o jogador, a proposta grande chegou, segundo o Júlio Miguel Neto. Agora, o que a gente passa para vocês é esse papo de que o Gerson... e outra coisa, o próprio Gerson mesmo não está sabendo de nada. Informação também que chega, que o próprio jogador não está sabendo de nada. Mas que tem alguém, tem um atravessador, tem uma pessoa oferecendo o Gerson para clubes europeus, ofereceu para o Real Madrid, para o Zenit e para outros clubes ali da Premier League. Então o Gerson está sendo oferecido, gente. Tá? Então, essa questão de que os clubes estão procurando são outros 500. Tem gente oferecendo, tem intermediário oferecendo o Gerson, ok? E o que eu tenho de apuração também sobre Gerson não tem nenhuma proposta no Flamengo, inclusive vou ler exatamente o que a pessoa disse, vamos lá, não tem nenhuma proposta, fala Vene, tudo bem? Não houve nenhuma proposta em caps lock, em caixa alta, pelo Gerson, zero, nada, mentira, não tem nada, pronto, eu estou trazendo aquilo de apuração. E outra, apuração também com pessoas que administram a carreira dele também negam qualquer possibilidade de proposta nesse momento de negociação, e mesmo que chegasse, o Flamengo não pretende vender o Gerson. Então assim, não tem nada relacionado ao Gerson hoje, nem o risco do Gerson sair, nenhum. Estamos falando dia 6 de fevereiro, hoje não tem nenhum risco do Gerson deixar o Flamengo. Eu estou falando isso porque muita gente está me procurando, preocupado, eu estou trazendo aquilo que eu tenho de apuração. Repito, não sou dono da verdade, acredite se quiser, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro, tá? E eu estou trazendo aqui porque o meu canal fala de Flamengo, como muita gente está me perguntando, eu estou trazendo a informação que eu tenho sobre Paquetá e sobre Gerson. Beleza?